Shido é um perdedor miserável que mal consegue olhar uma garota nos olhos até que é forçado a sair com garotas espirituais malvadas e salvar o mundo. Há 30 anos, algumas garotas mágicas superpoderosas de repente atacaram a Terra e causaram grandes desastres em todo o mundo, isekaiizando milhões de pessoas. Depois de um tempo, as garotas mágicas fizeram uma pausa comercial, dando paz ao mundo, até recentemente, quando começaram a atacar novamente e para salvar o mundo. Shido é forçado a aprender a arte de Riz para conquistar seus corações. Uma manhã, enquanto Shido e sua irmã tomam café da manhã, ele pergunta a ela o que gostaria de comer no almoço, e ela diz que quer um lanche em um restaurante de classe baixa na escola. Depois de chegarem ao restaurante, ela diz que deveriam se encontrar lá depois de saírem da escola hoje, não importa o que aconteça, mesmo que ocorra um terremoto espacial. Enquanto isso, 3 mulheres feias as veem de longe e perguntam-se se os dois irmãos cresceram no Alabama, pois parecem ter um interesse um pelo outro. Depois que Kotori sai, um idiota chamado Tanamachi agarra Shido e mais tarde na aula, enquanto conversam, uma garota de cabelo branco os interrompe chamando o nome de Shido, deixando-o imaginando quem diabos ela é. Ela se senta ao lado dele, e Shido pergunta ao seu amigo idiota quem ela é, surpreendendo Tanamachi por ele não conhecer Tobeichi, a super gênia. Tobeichi continuaria olhando para ele mais tarde durante a aula, deixando-o bastante desconfortável, enquanto se pergunta se ela só quer levá-lo para a cama. Algumas horas depois, o sinal toca, e Tanamachi vem dizer a Shido que eles devem ir para casa juntos, mas ele responde que tem outros planos. Enquanto Tanamachi pensa que é uma garota, ele diz que é a irmãzinha dele, fazendo Tanamachi dizer que não esperava outra coisa, já que o rosto dele é horrível demais para conquistar qualquer garota. De repente, um alarme dispara, alertando toda a cidade sobre um iminente terremoto espacial. Então todos começam a correr para o abrigo, enquanto a tecnologia embutida na cidade evacua todos. Shida se pergunta onde está sua irmã e espera que ela não seja estúpida o suficiente para ficar no restaurante esperando por ele. Ele tenta ligar para ela, mas não consegue, e quando verifica o GPS para localizá-la, percebe que ela realmente é burra afinal. Ele imediatamente sai para a rua e começa a correr em direção ao restaurante, mas no caminho, um abalo espacial de repente começa, jogando-o longe. Logo ele vê uma garota bonita vestida em uma roupa que você só encontra em animes, parada ao longe no meio do tremor, e se pergunta o que ela está fazendo ali. A garota de repente pega sua arma e causa um grande tremor atrás dele, assustando-o, e então aponta sua arma para ele, ameaçando ser Sakai porque acha que ele veio para matá-la. Ele rapidamente diz a ela que não está planejando fazer isso, já que ele nem consegue acalmar Sakai para voar, e então algumas lutadoras vêm atacando com mísseis, e a estranha garota bloqueia todos os ataques com sua barreira de força. Ela imediatamente avança contra eles também, liberando um poder massivo que surpreende Shido. Após algumas trocas, Shido percebe que é Tobeichi lutando com ela e se pergunta o que diabos está acontecendo. A luta continua, e as duas garotas logo chocam suas armas uma contra a outra, liberando uma energia massiva no ambiente que faz Shido desmaiar. Ele acorda em uma instalação e vê uma mulher deprimida e miserável chamada Reine checando-o. Ela se apresenta como a oficial de análises, e ele pergunta onde está, ao que ela responde que ele está em Frax na enfermaria, pois foi trazido para cá inconsciente, mas isso só o deixa mais confuso. Ele imediatamente pergunta sobre sua irmã, e Reine diz a ele para não se preocupar com ela. Ela então o leva para conhecer alguém que responderia suas perguntas apenas para ele perceber que essa pessoa é sua irmãzinha, chocando-o. Ela o recebe em seu centro de comando, o Rata Tosca, e começa a agir mandona, fazendo-o se perguntar se essa é realmente sua irmãzinha. Ela explica que a estranha moça em traje de anime era um espírito de um mundo exterior, e que elas geralmente explodem a área sempre que aparecem na Terra, o que é o fenômeno que eles conhecem como terremotos espaciais, chocando-o. Ela explica ainda que o grupo de combatentes que a estava atacando era o AST, que é a equipe anti-espírito no Japão, responsável por gerenciar a situação e basicamente massacrar os espíritos, fazendo Shido perceber imediatamente que deve ter sido por isso que ela achou que ele queria Izekai'la também. Finalmente, ela diz a ele que há outra maneira de lidar com a situação, diferente da equipe anti-espírito, e é aí que ele será necessário, chocando-o. Ela diz a ele que começará o treinamento no dia seguinte, e ele apenas imagina no que diabos está prestes a se meter. Ela então pergunta por que ele estava fora durante a emergência, e ele responde que era porque estava procurando por ela, mas ela o chama de tolo por acreditar no que ela lhe disse. Ele imediatamente diz a ela que o GPS indicava que ela estava no restaurante, e ela revela que a aeronave Praxinus está diretamente 15 mil metros acima do restaurante, deixando-o ainda mais chocado. No dia seguinte, Shida foi chamado para uma sala privada, e ele é apresentado ao software de jogos semelhante ao Sim, que supostamente deve ajudá-lo a treinar para sua próxima missão. Kotori pega o joystick e mostra a ele do que se trata o jogo. Em seguida, ele encontra Tobiachi para perguntar sobre o que aconteceu antes, e ela diz para ele esquecer. Ela então lhe diz que tem a missão de ser Sakai todos os espíritos, levando-o a perguntar se todos eles são maus. E ela lhe diz que perdeu os pais há 5 anos por causa de um espírito que a chocou.
Depois, Kotori e Rene começam a treinar Shido, e dizem a ele que estão ensinando-o a falar suavemente com espíritos para que eles se apaixonem por ele. Então pedem que ele tente suas cantadas em humanos primeiro para saber o quão eficazes ou inúteis elas são. Ele é solicitado a conquistar sua professora, que tem sido pura por 29 anos, e ele só consegue inventar cantadas ruins com seu cérebro subdesenvolvido. No entanto, Rene decide ajudá-lo e o auxilia com algumas falas, o que faz a professora da turma atingir o clímax instantaneamente, mas ele sai correndo rapidamente antes de se meter em apuros. No entanto, ele esbarra em uma quando acidentalmente se choca com Tobeit, fazendo-a cair, revelando assim que sua armadura de enredo é branca. Kotori diz para ele fazer com que ela fique de joelhos, mas seu cérebro inútil só consegue pensar em besteiras, decepcionando-o. Rene o ajuda novamente, e ele eventualmente a convida para sair, mesmo sem querer. Tobeit expressa seus sentimentos por ele também, e ele fica surpreso por ela aceitar sair com ele. Então, quando ele tenta dizer que era uma brincadeira, um alarme toca de repente, alertando todos sobre um iminente terremoto espacial. Tobeit rapidamente sai e vai vestir seu uniforme, preparando-se para derrubar o espírito maldito. O espírito do dia anterior aparece novamente e fica dentro de uma sala de aula, recusando-se a sair, o que torna impossível para o Ice de atacar. Então, Kotori diz a Shido que ele é o único que pode lidar com a situação e salvá-la. Ela também lhe diz para não se preocupar com o que dizer, pois os especialistas da Fraxinos lhe dariam diretivas. Ele entra no prédio e, ao entrar na sala de aula, é recebido com um ataque de laser, o que teria feito Isaac escondê-lo se não tivesse conseguido desviar. Ele rapidamente pede para ela se acalmar e ela pergunta quem ele é. O comitê de especialistas ajuda-o a selecionar a melhor resposta a dar a ela, mas ela fica irritada e quase o apaga da existência. Ela então se aproxima dele e se prepara para enviá-lo ao Nirvana com sua poderosa bola de magia da mão. Ela pergunta a ele por que ele quer que ela morra, mas ele rapidamente diz que é um estudante e não tem intenção de machucá-la. Ela logo percebe que ele é o idiota que encontrou no campo da vez anterior, então para de direcionar seu ataque a ele e pergunta o que diabos ele quer. Ele diz que veio falar com ela. E mesmo que ela o ignore, ele não a rejeitará. Ao ouvir isso, ela imediatamente fica tímida e diz a ele que ele é o primeiro humano que fez qualquer tentativa de falar com ela. Ele pergunta seu nome, ao que ela responde que não tem um, e diz a ele para dar-lhe um nome à sua escolha. Ele dá o nome de Toka, que significa décima, porque a conheceu pela primeira vez no dia 10 daquele mês, e ela gosta dele. A AST, que tinha sido paciente por um tempo, imediatamente começa a atirar nela, mas ela cria uma barreira que bloqueia todas as balas. E então ela diz a Shido para ir embora para que ele não seja atingido. No entanto, ele se recusa e diz que vai ficar ali para conversar com ela. Então ela se senta com ele enquanto segura uma barreira acima deles, protegendo-os do intenso tiroteio. Após a conversa, Kotori diz a ele para agir, e enquanto ele responde a ela, Tuka se pergunta com quem ele está falando. Então ela ameaça explodi-lo, pensando que ele está conspirando contra ela. De repente, ele a convida para sair, seguindo as instruções de Kotori, mas Tuka não sabe o que significa um encontro. Após um tempo, Tobeit vestido e avança imediatamente contra eles, pensando que Tuka o está mantendo como refém. Tuka de repente ativa uma arma poderosa chamada Sandolphin, e desencadeia um golpe que faz o lugar todo desmoronar. Tobeit é depois levada ferida, enquanto Shida olha para as ruínas do prédio. Toka aparece atrás dele, surpreendendo-o pelo fato de não haver alerta de espaço temporal. Ela diz a ele que veio porque ele a chamou para um encontro. No entanto, Shida diz a ela que não pode usar o vestido astral para um encontro, e ele mostra a ela uma foto de Tobeit em seu uniforme escolar. Então Toka magicamente transforma seu traje no uniforme escolar. Quando começa um encontro, passeando pela cidade, Toka começa a comer tudo o que é chamado de comida pelo caminho. Enquanto ela come a carne dele, ela vê um pouco de creme branco e fica animada, dizendo que quer isso também. Enquanto isso, Tobeit está espionando-os e se pergunta por que não houve nenhum terremoto espacial quando Toka apareceu desta vez. Shida pergunta a ela para onde ela foi depois de desaparecer no dia anterior, e ela revela que sempre que desaparece assim, ela vai para um mundo muito escuro para dormir. Ele pergunta se ela vem para este mundo sempre que acorda, mas ela responde que preferiria considerar isso como ser forçada a sair do sono porque é atraída para o mundo humano em intervalos irregulares e não pode fazer nada a respeito. Shida percebe que isso significa que os terremotos espaciais não são obra dos espíritos, mas apenas acidentes não intencionais. Ele então pergunta por que isso não aconteceu hoje, quando ela apareceu. Mas ela se recusa a contar e diz que quer outra carne na garganta. Mas o cara já está sem dinheiro. Eles logo chegam a um restaurante, e enquanto Shido tenta dissuadi-la de entrar porque ele não tem mais dinheiro, ela insiste em ver o que há lá. No entanto, Tanamachi salva sua pele dura quando aparece de repente e lhe dá algum dinheiro. Ao entrar no restaurante, ele fica surpreso ao ver Rene e pergunta por que ela está aqui. Então ela responde que eles descobriram e entraram neste mundo. Enquanto ele se senta com Tuka, Tuka passa despercebida, verificando o menu. Kotori aparece de repente, surpreendendo-o, e então sugere que Tuka peça um curso especial exagerado.
Touka logo começa a comer como uma glutona novamente, e quando Shido pergunta a Kotori o que está acontecendo, ela diz a ele que só está aumentando as chances de Touka se apaixonar por ele, já que ele tem um rosto que só uma mãe poderia amar. Quando Kotori sai mais tarde, ela diz a Shido para ir ao sul da estação quando terminarem aqui. Após isso, Shido faz exatamente como Kotori lhe disse, e no caminho toda a área residencial se transforma em um parque para tornar o encontro mais divertido para que ele consiga ter relações pela primeira vez em sua vida patética. À medida que o encontro continua, com Touka colocando toda a carne que vem em sua boca, Tobichi ainda está espiando e logo muda para seu traje mecânico, preparando-se para atacar Touka. Mais tarde naquela noite, Touka está animada com a diversão que teve durante o encontro e diz a ele o quanto percebeu que os humanos são legais. Tipo quando ela costumava pensar que todos os humanos queriam matá-la, ela então lhe diz que agora entende por que a equipe Mecha está atrás dela, porque ela destrói algo tão bonito toda vez que vem a este mundo. Ela começa a se sentir rejeitada, dizendo que talvez não devesse estar neste mundo, mas Shudo a convence de que não houve tremor espacial quando ela veio desta vez. No entanto, ela responde que isso foi apenas sorte, pois quem sabe o que pode acontecer na próxima vez que ela vier. Então, Shudo diz a ela para ficar neste mundo e nunca partir, prometendo ensinar-lhe tudo o que ela precisa saber sobre este mundo. Ela diz que a equipe Mecha e outros não vão querer que uma pessoa tão perigosa viva entre eles, mas ele diz a ela que a aceitará, não importa o quanto a rejeitem, surpreendendo-a e pedindo que ela segure sua mão. Enquanto ela tenta segurá-lo, Tobichi, que esteve apontando um rifle para Touka, imediatamente dispara um tiro, mas ela erra o alvo e acerta Shido, matando-o instantaneamente. Tobichi fica aterrorizada por ter acabado de atirar em Shido, e ao ver isso, Touka imediatamente invoca seu traje astral e golfinho de areia, e libera um ataque massivo em Tobichi. O alarme de distorção espacial soa, e o pessoal em Fraxino se preocupa com as pessoas na cidade que ainda não foram evacuadas. No entanto, Kotori está apenas preocupada com Touka, e seus subordinados perguntam a ela sobre Shido, mas ela lhes diz para continuarem trabalhando, pois Shido não vai cair tão facilmente. De repente, o ferimento de bala de Shido começa a brilhar, e ele imediatamente volta à vida, surpreendendo a todos, e Kotori diz para recuperá-lo instantaneamente. Enquanto isso, Touka está muito fervorosa enquanto libera ondas massivas de energia em Tobichi, com a intenção de Isekai'la, e Tobichi se sente terrível também, pois percebe que não é de forma alguma diferente do espírito que Isekaiou seus pais há 5 anos. Touka se prepara para dar o golpe final enquanto Tobichi confessa seus pecados e diz suas últimas orações. Mas Shido de repente começa a cair do céu. Ao vê-lo, Touka rapidamente o agarra e o abraça. Sua arma enlouquece devido a uma sobrecarga de sua âncora da outra vez. Enquanto eles se perguntam o que fazer para evitar que destrua a cidade, Kotori diz a Shido para beijá-la, o que ele faz imediatamente, removendo todo o escudo de enredo dela, enquanto eles retornam ao solo. Ela então pergunta se ele a levará para outro encontro. E ele concorda, mesmo estando quebrado. Alguns dias depois, quando Shido retorna da escola, tentando evitar a chuva, ele se pergunta por que a previsão do tempo tem estado tão errada recentemente, pois se dizia que não iria chover. Ele vê uma jovem chamada Dushino, que cai enquanto brincava na chuva, e enquanto ele tenta cuidar dela, ela rapidamente mantém o distanciamento social. Ele implora para que ele não a machuque, surpreendendo-o. No dia seguinte, quando ele volta da escola, questionando por que está chovendo novamente, mesmo que a previsão diga o contrário, ele para onde encontrou Yoshino no dia anterior. Depois de pensar nela e em seu pequeno fantoche por um momento, ele corre para casa. Ao chegar em casa, ele tira sua armadura de enredo e vai imediatamente ao banheiro, apenas para ver uma visão não censurada do enredo de Touka. Ele vai ao encontro de Kotori para perguntar o que diabos Touka está fazendo em sua casa, e ela lhe diz que decidiu que ela ficará com eles. Ela explica ainda que depois que ele a beijou, ele selou os poderes espirituais dela, o que criou um vínculo invisível entre os dois. Ele pergunta por que ele pode fazer isso. Mas Kotori diz a ele que não sabe, pois eles só descobriram através de uma análise na Rata Toster. Redney então acrescenta que, sempre que o estado mental de Touka se torna instável, há uma chance de que os poderes selados dentro dele voltem para ela, e já que ela parece estar mais à vontade sempre que está ao lado dele, é melhor que ela fique aqui até que um lar dedicado especialmente para espíritos seja construído. Kotori também acrescenta que é uma forma dele aprender a conquistar mais garotas, fazendo-o se perguntar por que ele precisa de mais treinamento após já ter selado os poderes de Touka. Mas Kotori lhe diz que há muitos outros espíritos por aí que precisam do seu cuspe. Depois disso, Kotori arma muitas armadilhas para ele ser travesso com Touka, tudo em nome do treinamento, mas Touka só fica envergonhada e o bate todas as vezes por ser um perdedor. No dia seguinte, enquanto Touka e Tobichi brigam por Shido como costumam fazer, um alarme de tremor espacial soa de repente. Enquanto todos evacuam o prédio para a segurança, Tobichi rapidamente se prepara para a batalha. Enquanto isso, Reime diz a Shido que eles têm que deixar Touka para trás, já que ela agora é bastante inútil, pois seu poder foi selado, e eles não deveriam expô-la a batalhas entre espíritos e AST. Ele entrega Touka ao professor e vai imediatamente para Fraxinos para analisar a situação. Logo descobre que o espírito sendo atacado é a mesma garota que viu alguns dias atrás ao voltar da escola.
Ele decide imediatamente que vai salvá-la e eles o preparam para a missão imediatamente. Mais tarde ele entra no prédio onde Yoshino conseguiu se esconder dos ataques da ST. Ela logo se revela, mas não fala, já que seu pequeno fantoche faz toda a conversa, fazendo-o se perguntar por que ela está permitindo que o pequeno fantoche inútil faça isso. No entanto, o Ratatoskr imediatamente o alerta que o humor dela está rapidamente piorando e diz para ele animá-la rapidamente. Então ele a convida para um encontro. Mas a idiota ingênua pensa que ele está falando sobre o calendário. Enquanto isso, Tuka descobre que é perigoso lá fora enquanto fala com alguns idiotas que não conseguem manter a boca fechada, e ela imediatamente sai em busca de Shido. Yoshino está em uma estrutura alta, praticando acrobacias. Enquanto Shido tenta convencê-la a descer, ela escorrega e cai sobre ele, beijando-o no processo. Tuka, não muito longe, fica com raiva e pergunta a Shido se era isso que ele veio fazer aqui, deixando-o sem palavras ao ser pego em flagrante. Enquanto isso, Kotori informa a Shido que os poderes de Tuka agora retornaram a ela. Ela fica mais irritada e reclama sem parar como uma dona de casa ranzinza. Os bonecos também começam a falar mal dela, dizendo que ela é um incômodo e que Shido já deve estar cansado dela, e por isso ele veio ver outra garota. Tuka fica zangada e agarra o boneco pelo pescoço, pretendendo calar a boca solta dele permanentemente. Yoshino se aproxima de Tuka e tenta pegar seu boneco de volta, mas ela não dá, pedindo a Shido que escolha entre ela e Yoshino. Katori imediatamente informa Shido que o estado mental de Yoshino está decaindo. Shido diz a Tuka para devolver o fantoche, mas isso só a faz sentir que ele gosta mais de Yoshino do que dela. De repente, Yoshino invoca Zadgiel, uma besta terrível que controla a geada, e ela começa a atacá-los, mas Shido consegue salvar Tuka. Yoshino pula do prédio em Zadgiel e foge enquanto o AST dispara vários ataques contra ela, mas ela consegue escapar. Shido tenta tocar Tuka, mas ela recusa, pois acha que ele prefere Yoshino. Após isso, Tuka continua se sentindo mal e não fala com Shido, e Heidani decide visitá-la para dar uma sessão de terapia e descobrir o que está errado. Enquanto isso, Kotori e um sujeito estranho analisam o que aconteceu entre Shido e Yoshino no prédio e se perguntam por que o poder de Yoshino não foi selado mesmo após o ataque. Embora eles tenham se beijado ao mesmo tempo, Shido está vagando pelas ruas na chuva e vê Yoshino procurando por seu fantoche que ela perdeu enquanto tentava escapar do AST. Então ele decide ser um cara legal já que está tentando conquistá-la de qualquer maneira. Ainda na sessão de terapia, que o beijo entre Shido e Yoshino foi um erro e diz que Shido se importa tanto com ela, por isso ele poderia se colocar em perigo apenas para salvá-la lá atrás. Enquanto Shido procura o fantoche com Yoshino, o estômago dela de repente ronca e ele decide levá-la para casa para dar-lhe algo para comer. E depois que ela termina de comer, ele pergunta por que ela não revida quando o AST a ataca. Ela responde que não gosta de ser machucada e coisas assustadoras, assim como o AST. No entanto, sempre que fica doloroso e ela fica assustada, ela enlouquece e acaba fazendo coisas ruins para todos. Ela então diz que é por isso que seu fantoche é seu herói, porque sempre a acalma sempre que ela está agitada e prestes a perder o controle. Shido acaricia a cabeça dela e promete ajudá-la a encontrar seu fantoche, mas depois acrescenta que ela não vai mais precisar do fantoche para protegê-la, porque ele será seu herói, surpreendentemente. Ele imediatamente se sente envergonhado e pede desculpas por tê-la beijado da outra vez, mas ela não sabe o que significa beijar, então ele decide mostrar a ela novamente. No entanto, quando está prestes a beijá-la, Tuka entra de repente com a intenção de se desculpar por tê-lo esnobado, mas ela os vê nessa posição suspeita, ficando com raiva novamente. Ela volta para casa para descontar a agressão em seu travesseiro inocente. Shido recebe informações de que o fantoche de Yoshino foi encontrado, mas está na residência de Topi-ichi, então ele vai imediatamente até lá para fazer uma visita surpresa. Ele o deixa entrar, dá-lhe um chá de aparência horrível e logo sai para o banheiro. Durante esse tempo, Shido rapidamente vasculha a casa dela como um ladrão até encontrar o fantoche e voltar para onde estava sentado. Topi-ichi volta do banheiro com uma aparência suspeita e se senta ao lado de Shido, cujo Magnum foi perturbado de dormir. Mas ele consegue perguntar a ela sobre seu ódio por espíritos. Ele tenta convencê-la de que nem todos os espíritos são maus, usando Tuka e Yoshino como exemplos, mas Topi-ichi acaba comprando sua bala, e diz que vai isekai todos os espíritos porque o espírito tirou seus pais dela 5 anos atrás. Shido diz a ela que os poderes de Tuka foram selados, então ela não causará mais desastres, mas Topi-ichi diz a ele que eles não sabem o que pode acontecer a qualquer momento. No entanto, ele diz a ela que quer que ela os aceite, e não os isekai já que ela é uma garota legal. O telefone de Topi-ichi toca de repente, sinalizando um iminente terremoto espacial, e ela se levanta rapidamente para sair, mas enquanto ela sai, Shido pergunta se ela não atacaria um espírito que perdeu seus poderes, e ela responde que, embora gostaria, isso depende das ordens de seu superior. Enquanto isso, os ASTs começam a atacar Yoshino enquanto ela tenta escapar, e conseguem derrubá-la. Quando tentam acabar com ela, ela de repente invoca Zadkiel, que começa a contra-atacar enquanto os AST continuam a atirar nela. Enquanto Yoshino escapa, Tuka a vê e vai para a cena imediatamente. Enquanto isso, Shido chama Yoshino de longe, mas enquanto ele tenta trazer sua marionete, Tobi-ichi dispara uma poderosa arma a laser em Yoshino, o que faz Zadkiel começar a carregar para atacar imediatamente, sem se importar que Shido está lá.
Tuka vê isso e percebe que Shido está em perigo, então ela rapidamente tenta invocar Sandolfin, mas luta para fazê-lo, pois seus poderes estão selados. Zadkiel dispara um ataque massivo de sua boca, mas Tuka consegue salvar Shido ao finalmente ativar Sandolfin, que deflete o ataque. Tuka vai ao encontro de Shido e se desculpa por ter sido tão travessa, enquanto o Aste desencadeia vários ataques em Yoshino. Shido diz a Tuka que precisa da ajuda dela para salvar Yoshino, mas Tuka apenas pensa que ele gosta mais dela, no entanto. Shido explica que Yoshino é um espírito como ela, e ele prometeu a ela que a salvaria, fazendo Tuka perceber que é a mesma coisa que Shido fez por ela também. Ela imediatamente empurra Sandolfin para o chão e diz a Shido para usar isso para chegar até Yoshino. Enquanto isso, a Aste não consegue continuar atacando devido à poderosa barreira de força que Zadkiel criou, pois seriam atingidos por milhões de pedaços de gelo se chegassem mais perto. Tomichi imediatamente cria um enorme campo de força e o usa para levantar um prédio, com a intenção de atacar Yoshino com ele, mas Tuka aparece de repente e o divide em dois. Ao vê-la, Tuka imediatamente avança contra ela e os outros também mudam seu alvo para ela. Com a atenção deles desviada, Shido entra na barreira de força criada por Zadkiel, apesar de sua irmã lhe dizer que ele poderia congelar até a morte, e ele consegue passar com sucesso, embora exausto. Ao vê-lo, Yoshino cura o ferimento dele e ele entrega a ela seu boneco, deixando-a animada. Em seguida, ele diz que precisa beijá-la para salvá-la, sentindo-se envergonhado. E enquanto o idiota não para de falar, Yoshino cala sua boca com os lábios dela, imediatamente vaporizando suas roupas enquanto o céu volta ao normal. Depois, Kotori diz a Shido que Toku não ficará mais com ele enquanto revela a nova casa construída para acomodar os espíritos. Certa manhã, Toku e Yoshino dizem a Shido que gostariam de visitar uma fonte termal depois de verem um anúncio na TV sobre isso, e ele transmite a mensagem a Kotori, que não tem escolha a não ser atender ao pedido, já que não querem que os espíritos enlouqueçam. Enquanto isso, na base da ST, a capitã da equipe Mac e seus subordinados concordaram em também visitar as termas para passar um tempo juntos do mesmo gênero. Mas Tobechi discorda, dizendo que são feios, deveriam ser treinamento. No entanto, ela recebe uma ligação de Shido que pede a permissão para ficar com o livro que ela lhe deu por mais 2 dias, porque ele tem algo importante para fazer. Tobechi de repente ouve a voz de Touka ao fundo e fica furiosa, esmagando o inocente pequenino em sua mão. Cala a boca. Reine e as 2 outras garotas logo seguem para a fonte, mas Touka logo destrói o carro por ciúmes, ao ver como Shido está agindo em relação a Yoshino. Enquanto isso, a equipe Mac também embarcou em um trem subterrâneo e começou a ir para a mesma fonte, mas disfarçando como se estivessem indo avaliar o terreno para que seus superiores não os repreendam. No entanto, o trem deles logo quebra e eles têm que continuar a jornada a pé. Shido e suas garotas também estão seguindo a pé de qualquer maneira. Desde que Angry Bird conseguiu fazer o carro deles parar, Touka se sente péssima por causar o inconveniente. Mas Shido, tentando agir como o cara legal que ele não é, diz a ela que não está bravo com ela. Logo, o grupo de idiotas do Fraxinos detecta que o AST está vindo em direção aos espíritos, e sem saber que o AST não veio para a guerra, um dos idiotas ordena que eles os impeçam de avançar. Então, o Fraxinos começa a criar várias barricadas ao redor do local para atrasar a próxima equipe, fazendo-os se perguntarem o que está acontecendo. A equipe tosca desviada começa a lançar diferentes ataques inofensivos, fazendo-os perceber que um inimigo está tentando detê-los, então eles começam a contra-atacar também, causando uma destruição maciça no ambiente ao redor. Enquanto isso, enquanto Shido e as garotas continuam sua jornada, uma bomba de repente explode bem acima de suas cabeças, fazendo com que se joguem no chão, com Yoshino perdendo seu fantoche no processo. Ela começa a chorar como um bebê imediatamente, e tudo começa a congelar enquanto de repente começa a chover. Mas Shido a acalma, prometendo recuperar para ela o mais rápido possível, e a chuva para. Ele sai em sua busca definitiva, enquanto a Este e a Ratatoskr continuam tendo um conflito entre si. E depois de correr pelas explosões por um tempo, ele vê o fantoche. No entanto, enquanto ele tira a poeira dele, uma explosão terrível vem em sua direção. Mas pouco antes de atingi-lo, Touka cria uma barreira que protege os dois. Ao ver Touka em seu traje astral, o Ast considera imediatamente atacar, mas antes que Tabichi possa fazer qualquer movimento, Touka desaparece com Shido, surpreendendo-os. Depois, Kotori leva Shido e as garotas para uma fonte termal barata que o assistente estúpido conseguiu descobrir enquanto cumpria uma punição. E a equipe AST também vai para a fonte termal como inicialmente planejado. Além disso, Tabichi começa a procurar por Shido, já que decidiu vir por causa dele, mas não o encontra em lugar algum. Em seguida, Takemiya é apresentada à equipe AST como a garota que uma vez guiou Sekai para o espírito, surpreendendo todos na equipe. Ela se senta ao lado de Tabichi enquanto o capitão mostra a eles a luta anterior com Yoshino. Tabichi pergunta a ela sobre o espírito que ela acalmou Sekai, e ela responde que o espírito é diferente dos convencionais que eles já enfrentaram, razão pela qual ela foi transferida para esta unidade. Enquanto ela fala, de repente vê Shido na tela e o reconhece, surpreendendo Tabichi. Após a reunião, Tabichi diz a Takemiya que Shido nunca falou sobre ter outra irmã mais nova, o que leva Takemiya a perguntar se ela o conhece, e Tabichi responde que eles são amantes, chocando. Após isso, uma nova aluna, Kurumi, se transfere para a escola e, ao ser apresentada, revela que é um espírito, surpreendendo a todos.
Ela então pede que alguém a mostre à escola depois das aulas, já que ela é nova. Um garoto levanta a mão, mas ela o ignora e vai até o lugar de Shido para dizer que é ele que ela quer. Enquanto isso, o Aest percebe que a menina é realmente um espírito e se pergunta por que ela se transferiu para a escola. Takemiya diz a eles que Kurumi é um espírito. Ela não é um espírito comum, pois transportou para outro mundo mais de 10.000 pessoas com suas próprias mãos, além das mortes causadas por suas fendas espaciais. E eles ficam surpresos. Depois da escola, Shido e Kurumi se encontram conforme planejado, enquanto Touka e Tobichi espiam por ciúmes, tentando entender o que a nova garota quer com o crush delas. Shido, seguindo a orientação dos idiotas da Fraxinos, pergunta equivocadamente sobre a cor da armadura de enredo dela. E enquanto ele pensa que ela pode ficar brava, a garota é ousada e tenta abrir seu portal para ele, mas ele rapidamente a interrompe e pergunta o que ela quis dizer quando se chamou de espírito. No entanto, ela diz a ele para não bancar o ingênuo, surpreendendo-o, e ele pergunta como ela sabe sobre ele, mas ela se recusa a contar. Em vez disso, ela diz que tem sentimentos por ele desde que soube sobre ele. Logo depois, ela agarra a mão dele, e Shido fica desconfiado, mas os dois espiões tolos caem de seu esconderijo, expondo-se. Pouco tempo depois, enquanto se separam, Kurumi sussurra no ouvido de Shido, que na próxima vez que estiverem sozinhos, ela vai montar o dragão dele, e enquanto ela parte, Shido só pode agradecer a Deus que Toukan e Tobichi chegaram na hora certa, porque quem sabe o que ela teria feito com sua pequena salsicha. No caminho de Kurumi, ela é interceptada por alguns valentões que querem aplaudi-la, então ela concorda com o grupo. Trama e os engana para um canto onde ela literalmente os devora. Takemiya chega exatamente a tempo e se prepara para lutar com ela. 5 segundos depois, Takemiya encontra Shido enquanto ele vai para casa com suas duas acompanhantes e ela o abraça de emoção, chamando-o de irmão, mas o cara se pergunta quem diabos é essa. Ela o segue para casa, sentindo-se tão animada que seu irmão está vivo, mas Kotori fica com ciúmes e começa a brigar com ela sobre quem é real e quem é falso. Mais tarde, Shido pergunta a ela onde esteve, e ela responde que está trabalhando, mas se recusa a dizer onde trabalha e sai apressada, fazendo-os se perguntarem o que ela está escondendo. Enquanto o professor titular faz a chamada, eles descobrem que Kurumi não está na aula, fazendo-os se perguntar por que uma nova aluna faltaria já no segundo dia de aula. Toichi diz que ela não virá mais, mas ela aparece subitamente na sala. Durante a aula, Shido recebe uma mensagem de Kotori pedindo para ele ir ao laboratório de física durante o almoço. Abito mais tarde encontra Kotori e René, que mostram para ele a filmagem do que aconteceu com Kurumi no dia anterior. Takamiya junto com o Aste a atacam e brutalmente a levam a outro mundo. No entanto, ela veio para a escola hoje, deixando-os confusos sobre o que ela realmente é. Enquanto isso, Toichi encontra Kurumi no vestiário e pergunta por que ela ainda está viva, mesmo que eles a isekaiaram ontem. Kurumi imediatamente a restringe com algumas mãos assustadoras que de repente crescem de o chão. Ela então diz a Tabichi que eles estão apenas fazendo esforços fúteis, o que a leva a perguntar o que ela deseja. Então, Kurumi revela que ela se matriculou na escola porque quer Shido e todos os seus poderes. Mais tarde, após a escola, Shido se aproxima de Kurumi para chamá-la para um encontro com ele, porque Kotori o instruiu a fazer isso, para que possam obter mais informações sobre ela, e ela concorda com prazer. Depois que ela sai, Tabichi aparece e pergunta sobre o que ele estava conversando com o diabo, mas ele rapidamente a evita e sai. Enquanto isso, Tabichi pensa em tudo que Kurumi fez e disse pra ela e fica preocupada com ele. Ao voltar para casa, Touka dança de uma maneira suspeita na frente de Shido até ele pegar o bilhete entre os balões dela e descobrir que ela marcou um encontro com ele no dia seguinte. Enquanto ele está surpreso com isso, Tabichi também liga para ele pedindo para se encontrar com ela no dia seguinte. No dia seguinte, ele tem que encontrar as 3 garotas sem que nenhuma delas descubra que está vendo as outras 2. E a Rata Tosca promete ajudá-lo a atender às demandas das 3 garotas sem falhar. Ele começa com Touka, e depois de passar algum tempo com ela no aquário, ele finge ter dor de estômago. Então ele pode se desculpar para ir ao banheiro, mas imediatamente se dirige a Kurumi, que o leva à loja de lingerie para comprar algumas roupas provocantes. Enquanto está na loja, alguns de seus colegas de classe o veem, e quando tentam se aproximar para acusá-lo de traição, ele rapidamente finge ter uma dor de estômago de novo, e corre para encontrar Tobichi em um local diferente. Eles ambos então se sentam no restaurante para comer. Ele pergunta a Tobichi por que ela quis se encontrar com ele, e ela diz que não quer que ele fique sozinho, e acrescenta que ele tem que ir para casa com ela após o encontro, onde ele ficará por um tempo, surpreendendo-o. Em seguida, enquanto comia, ele de repente vê Touka correndo, fazendo-o se engasgar imediatamente, então ele rapidamente se desculpa e vai ao encontro dela. Ele continua a circular entre os 3, mesmo estando exausto de correr para todos os lados. Ao mesmo tempo, ele tenta escapar de seus colegas que o viram antes, mas Yoshino conseguiu distraí-los. Enquanto isso, Shido senta-se sozinha em uma floresta e nota alguns caras bagunçados testando suas armas em um gato, então ela vai até lá para tornar isso mais divertido para eles. Enquanto isso, o Ratatoski perde o rastro dela quando o sistema de vigilância de repente é interrompido, surpreendendo-os. Tobichi e Touka se esbarram e ficam surpresas ao se verem. Elas logo percebem que Shido é um Casanova, e
Tobichi, pensando que ele deve ter trazido uma terceira garota, o que explica por que ele não está com elas, imediatamente sai correndo para procurá-lo. Quando Shido retorna ao lugar onde deixou Kurumi e não a encontra, ele se pergunta onde ela está, e Kotori informa que eles a perderam. Eles instantaneamente recebem um alerta avisando sobre uma onda espiritual massiva vindo da floresta, e Shido imediatamente vai à floresta em busca dela. No entanto, ele fica apavorado ao ver o lugar todo sujo de sangue e o pé de um homem deixado em o chão. Ele vê Kurumi brutalmente atirando em um homem com um sorriso maligno no rosto e um relógio Hublot pré-instalado no olho esquerdo. Ele rapidamente tenta escapar, mas Kurumi o captura com suas mãos horríveis e se aproxima dele. Ela o agarra e lambe os lábios enquanto planeja começar a almoçar. No entanto, Takemiya aparece de repente para salvá-lo, e então desferir golpes maciços com sua arma especial que ferem gravemente Kurumi, antes que ela pudesse fazer qualquer movimento. Shido está chocado e pergunta como ela pode estar tão calma com isso. Após isekaiar alguém, ela responde que é um espírito, e isekaiar é o que ela faz para viver. Ela explica ainda que Kurumi é um tipo especial de espírito que, não importa como a eliminem, ela continua voltando à vida. Ela acrescenta que é por isso que precisa continuar isekaiando, já que Kurumi gosta de enviar pessoas para o Nirvana. Ele ainda tenta defendê-la, mas Kirima o isola com uma barreira e se aproxima de Kurumi, preparando-se para dar o golpe final. Shido se dirige até Frax e se sente péssimo por já ter pensado que todos os espíritos são bons, mas essa crença mudou desde que conheceu Kurumi. Então ele diz a Kotori que quer desistir, mas ela lhe dá um tapa na bochecha e diz para ele parar de ser covarde, pois desistir não é uma opção para ele. Depois, quando ele está voltando para casa da escola, Tuka o encontra e o arrasta para se divertir com ela. E mais tarde naquela noite, Shido diz a ela como ele precisa impedir Kurumi de isekaiar mais pessoas, mas ele não sabe como falar com ela, já que ela parece muito diferente dela em Yoshino. No entanto, Tuka diz a ele que Kurumi também é um espírito e de forma alguma é diferente deles. Ela acrescenta que se não fosse por ele, ela também poderia ter se tornado como Kurumi, e a única diferença entre ela e Kurumi é que alguém estendeu uma mão afetuosa para ela. Isso aumenta a confiança de Shido, e no dia seguinte, ele encontra Kurumi para dizer que vai salvá-la e impedi-la de Isekaiing. Pessoas. Você pensaria que ela ficaria comovida com seu gesto gentil, mas ela vai para o telhado e causa mais caos, tentando testar se ele estava sendo sincero. Ela mancha a lente do cameraman com sangue, afetando o prédio da escola, e todos os alunos caem no chão imediatamente. Enquanto isso, Takemiya confronta Kotori por colocar Shido em perigo, ao enviá-lo desarmado sozinho para os espíritos. Ela então diz que cuidará dele a partir de agora. Mas Kotori dá uma risadinha e diz a ela que nunca vai confiar o Shido a uma empresa corrupta como a Duos, ex-Machina Industries, chocando Takemiya, que se pergunta como ela sabe sobre eles. Kotori diz a ela que sabe que ela trabalha para eles e foi transferida para OST, chocando-a ainda mais. No entanto, Takemiya diz a ela que está em dívida com a empresa e que nunca poderá retribuir, surpreendendo Kotori. Quem então revela que analisaram sua saliva e descobriram que a empresa infundiu seu corpo com uma quantidade excessiva de magia, o que reduziu sua expectativa de vida para 10 anos. Chocando Takemiya, que não estava ciente, ambos recebem uma ligação sobre a situação que está acontecendo na escola. E eles partem imediatamente. Enquanto isso, Shido vê Tuka, também se contorcendo de dor, e se pergunta por que ele é o único que não foi afetado. E Reine lhe diz que é porque os poderes de Touka e Yoshino estão selados dentro dele. Kurumi o chama do telhado e diz para ele ir até lá se tiver algo a tratar com ela. Então ele sai imediatamente. Tabichi ativa sua armadura mecânica e também se dirige para o telhado, mas ela é interceptada por um dos clones de Kurumi. Touka, percebendo que Shido pode estar em perigo indo sozinho, consegue desvendar seus poderes. Mas ela é subitamente atacada por outra Kurumi. No telhado, Shido pergunta a Kurumi o que diabos ela está fazendo, e ela responde que é o castelo que consome tempo, uma barreira que suga o tempo daqueles que pisam na sua sombra. Shido fica chocado, e ela explica ainda que o relógio humilde em seu olho esquerdo representa sua vida útil, e toda vez que ela usa sua magia, ele drena muito com isso, então ela repõe, ocasionalmente usando esse método. Ela então diz a Shido que ele é a principal razão pela qual ela veio aqui, pois ela deseja comer sua carne da maneira tradicional. Ao ouvir isso, Shido diz pra ela deixar os outros fora disso, já que ele é quem ela veio buscar, mas ela diz que ele tem que retirar o lixo que falou antes sobre salvá-la. Ou algo assim antes que ela possa. No entanto, ele implora para que ela remova a barreira, mas ele não vai desistir dela, fazendo a deixa furiosa. Ela então imediatamente induz um terremoto espacial, o que aciona imediatamente o alarme de terremoto espacial, chocando os caras na Fraxinos. No entanto, Redney informa Shido que o estado mental de Kurumi está mudando, como se ela estivesse com medo dele, então ele imediatamente sobe no corrimão e ameaça se desnudar já que ela realmente deseja comê-lo. Ela diz para ele parar o gato, mas Shido de repente se joga do prédio, chocando-a, então ela rapidamente pula atrás e o salva antes que ele se esborrache no chão. Ele diz pra ela que irá morder a língua se ela não limpar a mancha de sangue na lente do cameraman. Então ela imediatamente limpa com um estalar de dedos. Shido então começa a pregar as boas novas, fazendo-a mudar de ideia.
e ela tenta segurar a mão dele para aceitar a salvação. Outro clone de Kurumi a apunhala pelas costas e secaiando-a instantaneamente. Ela então captura Shido com seus braços horríveis e tenta tocá-lo. Takemiya de repente corta o braço dela, mas ela imediatamente invoca um relógio feito sob medida e uma arma, que ela usa para voltar no tempo, restaurando sua mente. Ela atira em Takemiya, derrubando-a, e então aparece de repente atrás dela para atirar novamente. Tuka e Tobiji surgem no telhado, mas antes que possam fazer qualquer movimento, Kurumi convoca muitos de seus remanescentes do tempo. Ela diz a Takemiya: esta é a razão pela qual ela nunca pode eliminá-la, porque ela tem versões diferentes dela mesma de tempos diferentes. Ela os restringe e então ativa outro espaço temporal, mas Kotori aparece de repente e cancela com uma força igualmente poderosa. Força, chocando a todos ao vê-la em um vestido astral. Ela então invoca sua arma e se prepara para lutar. Eles começam uma batalha intensa, e após várias trocas, Kurumi de repente para o tempo e convoca todos os seus clones para chover fogo sobre ela, antes de se aproximar e colocar a bala final em seu crânio, derrubando-a no chão. Kurumi zomba dela, pensando que venceu, mas as feridas de Kotori cicatrizam instantaneamente e ela se levanta, chocando-a. Kurumi rapidamente invoca suas clones para atacá-la, mas ela as explode enquanto se reúnem ao seu redor. Então, Kurumi atira em si mesma para liberar mais poder, enfraquecendo instantaneamente Kotori enquanto ela se prepara para outro ataque. Kurumi, zombando dela, se prepara para atirar, mas Kotori de repente invoca uma arma muito poderosa e explode os clones de Kurumi enquanto tentam protegê-la, também destruindo seu relógio. Kurumi cai de joelhos, exausta, e Kotori se prepara para outro ataque. Ao ver isso, Shido teme que ela possa morrer e tenta avisar Kotori, mas quando ela não ouve, ele rapidamente corre para bloquear a explosão. Kotori dispara no canhão e imediatamente percebe que Shido está lá. Shido depois acorda no hospital de um sonho, onde se vê com Kotori em meio ao caos. Ao ver Reine, ele começa a fazer muitas perguntas, tentando saber se todos... E Reine de repente coloca a cabeça dele em seus travesseiros macios antes de dizer que está tudo bem, mesmo que Kurumi tenha conseguido escapar. Reine o leva até onde Kotori está e, ao encontrá-la, ele pergunta se ela é um espírito. Ela responde que é humana, embora os dados digam que ela é um espírito. Ela explica ainda que nasceu humana, mas apenas há 5 anos quando se tornou um espírito. Ou melhor, tornou-se uma humana com o poder de um espírito. Shido imediatamente se lembra do sonho que teve sobre o que aconteceu no passado e conta para ela, surpreendendo-a com a possibilidade de ser verdade. Ele então pergunta como ela se tornou um espírito, mas ela diz que mal consegue se lembrar. Shido pergunta como eles puderam esquecer algo tão importante e ela sugere que alguém deve ter apagado suas memórias. Ele então pergunta como ela conseguiu suprimir seus poderes desde então e ela responde que foi ele quem o selou, surpreendendo-o. Ela acrescenta que, embora ninguém saiba por quê, ele tem a capacidade de selar os poderes dos espíritos. Por isso, o Ratatoskr o escolheu para ser aquele que as contatasse. Shido pergunta novamente como é que ele tem poderes de cura, e ela lhe diz que são os poderes dela, surpreendendo-o. Ela então o chama para a frente, dá um soco nele dizendo que ele teria morrido se ela não tivesse voltado a si, porque sempre que recupera seus poderes, ela ocasionalmente se perde e tem uma forte vontade de destruir coisas em Isekai. Ele pergunta se os poderes dela voltarão para ele, e ela lhe diz que não, a menos que ele sele novamente, como fez com Tuka e Yoshinu. Já que ela recuperou 100% de seus poderes, ele precisa namorá-la e fazê-la se apaixonar por ele, surpreendendo-o. Kotori de repente desmaia, e Reine vem atendê-la. Mais tarde, Reine lhe diz que Kotori só pode manter sua energia espiritual por mais 2 dias, após os quais ela se perderá completamente e não será mais a Kotori que ele conhece. Sog tem que ter um encontro com ela em 2 dias, onde ele selará seus poderes. Depois, Shido visita Takemiya no hospital, mas não tem permissão para vê-la. Então encontra Touka e mais tarde, enquanto se prepara para sair. Ela pergunta a ele sobre o espírito das chamas que apareceu enquanto lutavam contra Kurumi. Ele diz a ela que também foi nocauteado, recusando-se a contar. Ele então pergunta por que ela está preocupada com ela. E ela responde que foi aquele espírito que queimou seus pais diante de seus olhos há 5 anos. Desde então ela tem procurado por ela, então decidiu se juntar ao AST e começou a caçar espíritos para se vingar dela. Após isso, Shuto se prepara para seu encontro com Kotori, desperdiçando muito tempo com as outras garotas. E mais tarde naquela noite, ele encontra a vice-comandante de Ratatoskr. Para lhe dizer o quão desinformado ele é sobre como selar os poderes de Kotori, o cara diz que tem a filmagem do que aconteceu no dia do grande incêndio há 5 anos, e pergunta se ele gostaria de ver. Talvez possa ajudar a descobrir como ele selou os poderes de Kotori naquela época. Quando Shuto mais tarde verifica a filmagem, ele vê uma figura estranha, além de si mesmo e Kotori, naquele dia, e deduz que deve ter sido responsável pelos poderes de Kotori. Ele se esforça para lembrar o que aconteceu, mas torna-se avassalador, e ele desmorona. No dia seguinte, que é o dia do encontro, ele encontra Kotori, e o encontro começa. Ele tenta todas as técnicas de conquista que aprendeu na internet, mas elas podem... E ele se pergunta o que diabos vai fazer, porque se continuar nesse ritmo, nunca conseguirá salvá-la. Depois de um tempo, Kotori se desculpa, e quando ela sai, Shifu também vai falar com os caras da Fraxinus sobre algumas outras linhas que ele pode usar.
E enquanto ele caminha, ele vê chocantemente Rene cuidando de Kotori, pois ela está sentindo dores. Ele se esconde atrás delas para ouvir o que estão dizendo e descobre que Kotori tem usado medicamentos para se estabilizar desde que recuperou seus poderes. Mas ela não quer que ele saiba, para que ele não a namore por pena. Ele volta para a praia e quando Kotori retorna, ele joga fora o fone de ouvido coberto. Ele está usando e se comunicando com Fraxinos, já que eles também são um bando de idiotas. Ele decide liberar seu deus interior, Tiris, e sugere que eles vão para o parque de diversões. Enquanto isso, Tobiji encontra sua superior, que lhe mostra o novo equipamento que acabaram de receber. Ela pergunta se isso pode ser usado para derrotar Ifrit, o espírito de Tiris. Tobigi fica surpresa e pede para ver o vídeo, apenas para descobrir que o espírito das chamas que ela sempre perseguiu é Kotori. Enquanto isso, Shido e Kotori passam algum tempo divertidos juntos, e depois de um tempo, eles se sentam para conversar, mas ela está tão no clima que espera que ele a beije. Nesse meio tempo, um relatório chega ao superior de Tobiji na ASD, que a nova tecnologia está faltando junto com alguma outra munição, e ela imediatamente se lembra de Tobiji perguntando se o novo equipamento pode derrotar Ifrit, fazendo-a perceber que ela deve ter invadido para usá-los. Shido tenta perguntar a Kotori sobre o que aconteceu há 5 anos, mas alguém de repente a ataca, aterrorizando-o, e quando ele olha para descobrir quem é, ele descobre que é Tobigi. Ele pergunta o que diabos ela estava pensando e ela responde que acabou de Izekaiar Kotori. No entanto, Kotori de repente reaparece e a chama de idiota por pensar que poderia derrubá-la tão facilmente. Tobiji começa a disparar pesadamente contra ela com seus enormes canhões, e Kotori rapidamente muda para seu traje astral e convoca sua arma. Então, elas começam a trocar ataques afetando a área ao redor. Toka e Yoshino, que estão do outro lado do parque de diversões, percebem a turbulência e deduzem que Kotori e Shido devem estar enfrentando um inimigo poderoso. Então Toka tenta ir ajudar, mas o boneco de Yoshino tenta convencê-la do contrário, já que seus poderes espirituais estão selados no momento. No entanto, Toka diz que como Shido está fazendo o seu melhor para salvar Kotori, ela também fará tudo o que puder para protegê-lo. Ela sai imediatamente em seu traje astral, e ao ver isso, Yoshino decide se juntar a ela para protegê-lo. À medida que a batalha continua, com Kotori bloqueando os poderosos ataques de Tobeit, criando várias barreiras, ela de repente se sente fraca e percebe que usou poder demais. Então Tobeit rapidamente aproveita esta oportunidade, capturando-a com 2 cordas brilhantes de seu canhão. Antes de desferir outro ataque brutal, mas Kotori consegue se proteger. Ela então avança contra Tobeit e começa a atingir seu equipamento, até que se desative. Neste momento, Kotori já enlouqueceu e não se importa em transportá-la para outro mundo, mesmo com Shido gritando alto para que ela pare. Ela convoca sua arma novamente e tenta apagar sua linhagem, mas Tobeit de repente revela que foi assim que ela despachou seus pais 5 anos atrás. Chocada, Kotori cai no chão e Tobeit imediatamente carrega sua arma novamente e começa a disparar contra ela, o que Kotori consegue bloquear com uma barreira. Shido rapidamente os intercepta e diz a Tobeit para parar de atacar, mas ela não ouve enquanto diz a ele que viveu apenas para este propósito nos últimos 5 anos. Ele sugere que ela está apenas atrás do espírito das chamas, e não de sua irmã, mas Tobeit fica confusa com as bobagens que ele está dizendo, e responde que Kotori é o espírito das chamas. Ela se prepara para disparar outro ataque, mas Toka e Yoshino aparecem de repente e a distraem, enquanto Shido rapidamente leva Kotori para longe da cena. Enquanto as 2 outras garotas combatem Tobeit, Shido confessa seus sentimentos por Kotori, deixando-a envergonhada, e ela faz o mesmo antes dele finalmente beijá-la, selando seus poderes imediatamente, assim curando suas feridas. Ele então se volta para Tobeit e pede para ela Izekai'lo, já que ela está atrás de Ifrit e o espírito agora está dentro dele e não de sua irmã. Ele diz a ela que foi Ifrit quem levou seus pais 5 anos atrás e não Kotori. Tobeit não entende do que ele está falando, e ele explica que outra pessoa foi responsável pelo que aconteceu a Kotori. Tobeit logo atinge seu limite, e ao tentar atirar com uma arma comum, desmaia de exaustão. Enquanto isso, Kurumi aparece novamente do outro lado da cidade. De volta ao Fraxinos, Rene diz a Shido que seu encontro com Kotori não fez nenhuma diferença. No entanto, Rene diz a ele que os níveis emocionais de Kotori sempre estiveram no máximo em relação a ele porque ela tem sentimentos por ele. Kotori fica envergonhada e rapidamente derruba Shido com um chute, dizendo que a máquina deve estar quebrada. Depois disso, Kotori diz a eles que finalmente se lembra do espírito de 5 anos atrás, mas como ainda não podem descartar a possibilidade de alguém apagar suas memórias, precisam armazenar as informações fora de suas cabeças. Kotori se prepara para sair do local e antes de partir pergunta a Shido se o que ele disse a ela ontem era verdade. E ele confirma que sim, apenas que a ama apenas como uma irmã. Este é o fim da primeira parte. Será que Shido vai salvar Kurumi? Se você gostou, curta este vídeo e comente parte 2 para a próxima parte. Além disso, inscreva-se neste canal e ative o sino de notificações. Vejo você no próximo.